Há um outro ponto a observar aqui. No julgamento do grande trono branco, haverá uma separação de pessoas. O livro da vida será aberto e outro livro será aberto. Mateus 25, do verso 31 ao 46. E, quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-os de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiros não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: Em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Apocalipse capítulo 20, do verso 11 ao 15. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram seus livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Estarão neste julgamento tanto os justos como os injustos. Assim diz: estes justos não serão a noiva, porque a noiva se assenta com ele no julgamento. 1 Coríntios capítulo 6, verso 2 e 3. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Apocalipse capítulo 3, verso 21. Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Veja, a noiva está com ele no trono. Visto que ela deve julgar o mundo,
ela tem que estar assentada com ele no julgamento. Isto é exatamente o que Daniel viu. Daniel capítulo 7, versos 9 e 10. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo de sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Veja, é a mesma cena, porque os milhares de milhares que o estão servindo são a noiva. Pois quem serve o marido senão a esposa? Surge agora a pergunta: por que estes justos estão no julgamento? Não há nenhum outro lugar em que possam surgir, porque há apenas duas ressurreições, e uma vez que eles não puderam qualificar-se para a primeira ressurreição, eles devem surgir na segunda, que é a ressurreição para juízo. Aqueles que se qualificam para a primeira ressurreição, a noiva, não estarão no juízo. São João, capítulo 5, verso 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Isto é, o crente já é beneficiário da vida eterna que ele tem em sua possessão agora, e não entrará em condenação, não entrará em juízo, é o que realmente diz, mas passou permanentemente da morte para a vida. Mas note atentamente, Jesus deve ter em mente ainda outro grupo que numa determinada ressurreição receberá a vida eterna. Eles o receberão na ressurreição, não a tendo recebido previamente como membro da noiva. São João capítulo 5, verso 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Agora, todos nós sabemos que João, capítulo 5, verso 28 e 29, não é o arrebatamento, porque somente os que morreram em Cristo se levantarão dos sepulcros nessa ocasião, juntamente com a noiva viva, que ainda está sobre a terra. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Porém, diz em João capítulo 5, verso 28 e 29, que todos sairão do sepulcro. Esta é a mesmíssima ressurreição que é citada em Apocalipse capítulo 20, verso 11 ao 15, na qual os mortos foram trazidos diante do Senhor e julgados segundo as suas obras. E todos cujos nomes não estavam no livro da vida foram então lançados no lago de fogo. Nós agora encaramos a pergunta quanto ao porquê lhes seria concedida a vida eterna no julgamento, já que as epístolas parecem mostrar conclusivamente que temos de possuir o Espírito de Cristo ou perecemos. Embora pareça assim, não devemos desacreditar as palavras de Jesus, que muito acentuadamente expõe
que alguns encontrados no livro da vida, que ou receberão vida eterna antes da ressurreição geral ou depois dela. Paulo não se esquiva desta verdade, pois ele muito claramente diz em Filipenses capítulo 3, verso 11, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Ora, esta declaração é extremamente peculiar. Todos nós sabemos que todos vamos estar na ressurreição, quer queiramos, quer não. Todos serão ressuscitados. Assim, Paulo dificilmente poderia estar dizendo, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. A verdade a respeito é, ele não está falando isso. A leitura literal é, para ver se de alguma maneira posso chegar à sobreexcelente ressurreição de entre os mortos. Isto não significa chegar à ressurreição geral ou segunda, mas chegar à primeira ressurreição, da qual é dito, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. A primeira ressurreição não tem nada a ver com a segunda morte. Isso acontece ao final dos 1000 anos, quando todo o restante dos mortos vivem de novo. E naquele dia haverá aqueles que saem para a vida eterna, e aqueles que são apanhados na segunda morte. Agora, não precisamos adivinhar acerca dos que, na segunda ressurreição, receberão vida. É-nos dito que é dada a eles como base em terem sido amáveis e bons para com os irmãos. Os que são ressuscitados e lançados no lago de fogo serão assim tratados por causa dos seus maus tratos aos irmãos. Uma vez que isto é a palavra de Deus, nós simplesmente o aceitamos. Não há nenhuma argumentação aqui, apenas uma simples declaração de fatos. Para esclarecer melhor, note especificamente as palavras de Mateus, capítulo 25, verso 31 ao 46. Não diz que o pastor está literalmente separando dos bodes as ovelhas, porém, é como o pastor está apartando dos bodes as ovelhas. Estes não são ovelhas neste particular período de tempo, o julgamento do trono branco. As ovelhas estão em seu aprisco, elas ouviram sua voz, palavra, e o seguiram. Elas já têm vida eterna e não podem entrar em juízo, porém estes não têm vida eterna e eles estão no juízo. É-lhes permitido entrar na vida eterna, mas baseado em que entram eles na vida eterna? Certamente não pelo fato de que já tenham sua vida como a noiva tem, mas eles a recebem porque foram amáveis para os seus irmãos. Eles não são seus irmãos. Isso os faria co-herdeiros com Jesus. Eles não são herdeiros de nada a não ser a vida. Eles não compartilham nenhum trono e etc. com ele. Seus nomes tinham de estar no livro da vida e não ser removidos. Agora, por causa de seu amor pelo povo de Deus, eles são reconhecidos e salvos. Não há dúvida de que estes serviram e ajudaram os filhos de Deus, talvez como Nicodemos e Gamaliel. Eles defenderam os filhos num tempo de dificuldade. Se isto parece ter um toque de restauração, observe atentamente agora. Pois os ímpios não serão restaurados, mas introduzidos no lago de fogo. Os nomes de muitos desses destruídos estavam no livro da vida também.
mas foram riscados porque falharam em honrar o povo de Deus, que era a viva palavra manifesta, epístolas vivas para seu dia. Agora sejamos bem claros aqui. Estes não são nações sendo julgadas e adentrando o milênio, por terem acolhido e ajudado os judeus. Isto fica bem claro devido à conclusão destes versículos. E irão estes, os ímpios, para o tormento eterno, lago de fogo, mas os justos para a vida eterna. Não há nenhum registro de 2 julgamentos fixados, onde os ímpios são lançados no lago de fogo. Somente a besta e o falso profeta são julgados no fim da grande tribulação. Não, este é o julgamento do trono branco, e eles são julgados segundo o que está escrito nos livros. É a segunda ressurreição, na qual as almas sob o altar, como descrito no 5º selo, Apocalipse capítulo 6, verso 9 e 11, recebem vestes brancas e, evidentemente, vida eterna, ou não haveria razão das vestes brancas. E, havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Agora note particularmente que nenhum destes sob o altar foram mortos pelo testemunho de Jesus. Eles não foram como Antipas, que foi morto por reter o seu nome. Estes não são pessoas nascidas de novo, com vida eterna, como sua possessão. Eles surgem na ressurreição e recebem vida por causa de sua posição na palavra. E note como estão clamando por vingança. Eles não podem ser o material da noiva. A noiva vira a face e clama: perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Estes são judeus. Tem de ser porque estão no 5º selo, e é no 4º selo que a noiva gentia parte no arrebatamento. Assim, estes judeus não são nascidos do seu espírito. Eles nem sequer creem que Jesus é o Messias. Mas como foram cegados por Deus por causa dos gentios, Deus lhes deu vida eterna com base em que, embora não pudesse vir a ele, todavia foram verdadeiramente fiéis a toda a palavra que conheciam, e morreram por ela como multidões morreram sob Hitler, Stalin e etc., e ainda morrerão. É na segunda ressurreição que as 5 virgens loucas surgem. Notem que elas eram virgens. Elas não tinham o Espírito Santo, portanto não conseguiram entrar na noiva, enquanto as 5 prudentes que tinham azeite tornaram-se parte daquela noiva. Porém, estas pessoas, sendo um povo separado e amando a Deus e tentando permanecer na palavra, segundo o que conhecia dela, e sendo uma ajuda na obra do Senhor, surgirão no fim do tempo. Elas perderão o milênio, o qual você pode começar a ver por estas verdades. É muito mais importante e maravilhoso do que já chegamos a pensar ou crer. Todas estas pessoas tinham seus nomes no livro da vida, e seus nomes permaneceram. Mas os nomes dos que não permaneceram, os pertencentes às igrejas do sistema mundial que combateram contra a noiva, serão aqueles cujos nomes serão removidos. São esses os que se perderão.
eles serão lançados no lago de fogo. Agora vamos dar mais um passo. Porém, antes de fazê-lo, vamos recapitular o nosso caso até este ponto. Em primeiro lugar, sabemos com toda certeza de que o propósito de Deus baseia-se na eleição. Isto foi proposto em si mesmo. Foi propósito de Deus gerar um povo semelhante a si mesmo, que seria a noiva palavra. Ela foi escolhida antes da fundação do mundo, nele. Ela foi de antemão conhecida e amada antes mesmo que fosse manifestada sobre a terra durante as eras. Ela foi redimida pelo seu sangue e nunca pode entrar em condenação. Ela jamais pode estar em juízo, porque o pecado não lhe pode ser imputado. Romanos 4:8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado, mas na verdade ela estará com ele em seu trono de juízo, julgando o mundo e até os anjos. Seu nome, cada um de seus membros, foi escrito numa seção do livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo. Em segundo lugar, há uma outra classe. Seus nomes estão também no livro da vida, e eles surgirão na segunda ressurreição. Os tais são as virgens loucas e os justos que são mencionados em Mateus 25. Nesta classe também encontra-se aqueles que não adoram a besta e nem se envolvem no sistema anticristão, e morrem por sua fé, muito embora não estejam na noiva, não tendo nascido de novo. Mas eles surgirão na segunda ressurreição e entrarão na vida eterna. Em terceiro lugar, há os cristãos fronteiriços, tal como vimos em Israel saindo do Egito. Estes tinham seus nomes no livro da vida e suas obras escritas nos livros. Estes, tendo falhado em obedecer a Deus e estando desprovidos do Espírito, não obstante os sinais e prodígios estivessem entre eles, terão seus nomes removidos do livro da vida. Entre este grupo estarão aqueles como Judas que, embora totalmente destituídos do Espírito, são religiosos e terão manifestações em suas vidas. E mesmo assim, nos livros não foram eleitos nele. Os tais, como Balaão, também estarão nesse grupo. Finalmente, em quarto lugar, estão aqueles cujos nomes nunca estiveram e jamais estarão escritos nos livros. Esses tais se encontram em Apocalipse 13, verso 8, e Apocalipse, capítulo 17, verso 8. E adoraram-na todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Jesus disse que um determinado grupo aceitaria um que viesse em seu próprio nome. Esse é o anticristo. E é exatamente isto que é dito deles em Apocalipse 13, 8 e Apocalipse 17, 8. Estes foram ordenados por Deus, mas não para a eleição. E com este grupo estão as tais que são como Faraó. É dito dele: para isto mesmo te levantei, vasos da ira, preparados para a perdição. Romanos capítulo 9, 17 e 22. Nenhum destes seriam colocados nos registros da vida. Eu não estou dizendo que não há nenhum registro deles. Não há dúvida de que há algum tipo de registro deles, porém não nos registros da vida. O propósito da existência deles foi tratado ligeiramente nas demais partes deste livro. Porém, podemos acrescentar mais duas escrituras, Provérbios 16:4.
o Senhor fez ao ímpio para o dia do mal. E Jó, capítulo 21, verso 30. E o mal é preservado para o dia da destruição e arrebatado no dia do furor. Uma vez que esta porção da palavra seja difícil da mente humana captar, deve ser aceita e crida pela fé. Alguns ficarão ofendidos pelo que tenho exposto, porque falharão em compreender a soberania de Deus, que estabelece que Deus é Deus. E porque Ele é Deus, não se pode anular seus conselhos ou contrariar sua vontade e propósito. Porém Ele, sendo onipotente, rege em todos os assuntos e faz tudo o que quer com toda a sua criação, porque tudo foi criado por sua boa vontade. Portanto, como diz Paulo, se Deus tomou uma massa de barro e fez dessa mesma massa um vaso para a honra e outro para a desonra, quem pode se ofender e gritar contra ele? Que ele tem o direito de fazer isto tão somente com base na criação. Nós não podemos negar. Todavia ele foi ainda mais longe, pois de acordo com Romanos 14, versos 7 e 9, temos a prova irrefutável de que Jesus pagou o preço da compra de todo o mundo e, portanto, pode fazer como ele quiser com o que é seu, porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Posse, não parentesco, quer dizer aqui. Isso é também exposto em João 17:2. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Ora, se imputamos a onisciência de Deus, devemos também aceitar que ele é perfeito em sabedoria e justiça. Este plano de eleição e reprovação é a sabedoria de Deus revelada em todas as eras, como diz em Efésios capítulo 1, verso 3 ao 11. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade. Desse modo, se Deus assim planejou que haja aqueles cujos nomes estão colocados numa seção do livro da vida do Cordeiro e não podem ser apagados porque são os nomes de sua noiva, então devemos aceitar isso. Se também afirma que aqueles cujos nomes foram colocados no registro do livro da vida, mas na presciência de Deus eles cairiam e teriam seus nomes removidos. Devemos aceitar isso,
E se há aqueles cujos nomes nunca foram colocados no registro de vida, devemos aceitar isso também. E se há aqueles que entrarão na vida eterna após o julgamento do trono branco, unicamente por causa de serem bons, amáveis e justos aos eleitos de Deus, que são seus irmãos, então não podemos aceitar senão isso. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Antes, sujeitemo-nos em fé àquele que é nosso Pai e vivamos. Para compreender este assunto ainda mais claramente, seria agora prudente o abordarmos do ponto de vista da Igreja, através das eras. Até agora refletimos em termos de remoção de nomes de indivíduos. Agora queremos considerar não os indivíduos, porém, os grupos representados na Igreja. Para fazê-lo, compararemos a Igreja através das eras com uma planta de trigo. Um grão de trigo é plantado a fim de que um único grão se reproduza e se multiplique através de um certo processo, durante um certo período de tempo. Essa semente única morrerá. Porém, ao morrer, a vida que estava nela brotará numa planta, que por sua vez será a portadora ou transportadora daquela vida, que voltará à originalidade de uma forma multiplicada. Jesus, a grande semente real, morreu. Esse incomparável que é a vida da Igreja, acha-se no meio da Igreja durante todas as 7 eras, dando sua vida à Igreja, a transportadora ou portadora, a fim de que sua própria vida seja reproduzida em corpos semelhantes ao seu na ressurreição. É na ressurreição que a semente real verá muitas sementes reais semelhantes a ela mesma, e elas serão mesmo como ele é. Pois João diz, seremos semelhantes a ele. É a isto que João Batista se referia quando disse que Jesus recolheria o trigo no celeiro. Essa foi a ressurreição, onde os redimidos que foram escolhidos para a vida eterna apareceram. Pois bem, o registro desta planta de trigo cujo fim é reproduzir a semente original de forma multiplicada, é o livro da vida. Repito, a história, o registro desta planta de trigo é o livro da vida, do qual uma parte do livro da vida é o registro de vida eterna, uma seção do livro da vida. Isto é visto de maneira convincente, examinando-se a planta de trigo. Uma simples semente é semeada, logo vê-se uma folha. Porém, isso ainda não é o trigo. Depois ela transforma-se num talo. Isto ainda não é o trigo. A vida está ali, mas não o trigo. Depois, na extremidade do talo, acha-se uma pequena espiga que solta um pendão, sempre uma planta de trigo, porém ainda nada de trigo. Depois a planta é polinizada e vemos a casca crescer. Esta se parece muitíssimo com o grão, porém ainda não é a semente. Depois forma-se o grão na casca. Agora ele está de volta ao que era originalmente. Agora o trigo maduro é colhido. Jesus Cristo morreu. Ele deu sua vida. Essa vida voltaria sobre a Igreja e traria à glória muitos filhos semelhantes a ele na ressurreição. Porém, assim como a semente de trigo tinha de ter um portador para produzir semente de trigo multiplicada, assim também tinha de haver uma Igreja que seria portadora da vida de Cristo. Assim como a folha, o talo, o pendão e as cascas foram os portadores para a semente, mas não a própria semente. Assim também a Igreja coletiva, através das eras, tem sido a portadora da verdadeira semente, embora não sendo a própria semente. É por isso que podemos dizer que o livro da vida é a planta de trigo inteira.
Vamos revisar isso. Aqui está essa semente original que foi plantada. Ela produziu uma folha. Aquilo não era ele. Produziu um talo. Também não era ele. Eis que surgem as cascas nas quais o trigo deve se formar. Isso não é ele. O pendão aparece. Então o pólen cai sobre aqueles pistilos. Parte daquela planta é vivificada, algo daquela semente original que veio através do resto da planta, transforma-se em semente. Porque toda a planta não se tornou semente? Porque foi criada para aquele fim. Apenas uma parte daquela planta pode voltar a ser semente, porque apenas uma parte daquela planta de trigo é trigo de vida eterna. Você tem um tipo perfeito disso em Israel, deixando o Egito. Eles saíram em número de aproximadamente 2 milhões de pessoas. Todos escaparam através do sangue sacrificial. Todos foram batizados no Mar Vermelho. Todos saíram da água gozando as manifestações e bênçãos do Espírito Santo. Todos comeram alimento de anjos. Todos beberam da rocha que os seguia. Todavia, com exceção de uns pouquíssimos, eles foram nada mais do que portadores para os filhos que deveriam sucedê-los e entrar na terra de Canaã. Nem todo Israel é Israel. E todos, menos uma pequena minoria, tiveram seus nomes riscados do livro da vida. Nós temos o mesmo hoje na igreja. Nomes vão ser riscados do livro da vida. Nenhum nome será riscado do livro da vida eterna, porque esse é um outro registro, embora contido no livro da vida. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho não tem a vida eterna. E esses que têm essa vida estavam nele antes da fundação do mundo. Eles foram eleitos nele antes da fundação do mundo. Essa grande semente real. Jesus Cristo foi plantada, ele morreu. E aquela vida que estava nele veio através da planta de trigo e está reproduzindo-se em multidões de sementes de trigo, tendo a mesma vida nelas, e sendo semelhantes à original, porque pelo Espírito são originais. Agora podemos ver porque a noiva, ela estava nele assim como Eva estava em Adão, redimida, trazida de volta pelo proprietário original. Não pode jamais ter seus nomes de membros retirados do registro. Ela é parte dele. Ela está no trono. Ela não pode jamais ser julgada. Cada um na noiva é um membro dele e ele não perde nenhum. Porém, isso não é assim em relação a todos no livro da vida, porque entre eles ainda estão aqueles como Judas, etc., que têm parte no registro, mas seus nomes são removidos. Podemos ver aqueles que vêm nos últimos dias e, após terem feito obras maravilhosas, Jesus dirá que nunca os conheceu. Não é que ele não estava ciente deles. Sua onisciência torna isso impossível. Porém, eles não foram previamente conhecidos como estando na noiva, e tampouco foram previamente conhecidos como estando entre os justos da segunda ressurreição. Eles não deram frutos porque estava fora da palavra, não permaneceram nela, e, portanto, foram sentenciados à morte. Então, como mostramos anteriormente, há aqueles que defenderam a noiva e foram uma ajuda e conforto para ela. Estes tiveram seus nomes mantidos no livro da vida e entraram na vida eterna. Finalmente, há aqueles tais como Faraó, que nunca tiveram seus nomes no livro da vida, e estes são lançados no lago de fogo também. Desse modo,
O grão de trigo que se tornou uma planta para a colheita é o registro da igreja. E assim como nem toda a planta de trigo é grão de trigo, e nem toda a planta é usada na colheita, assim é como a igreja. Nem toda a igreja é a noiva, e nem é dada vida eterna a toda a igreja. Porém, uma parte dela é ajuntada no celeiro, e uma parte é reservada para que possa entrar na vida eterna na segunda ressurreição, e a parte dela que é considerada palha é queimada no lago de fogo. E isto é exatamente o que João Batista e Jesus dissera, porque João disse que o trigo seria recolhido ao celeiro e a palha queimada. Jesus disse: atai o joio e então ajuntai o trigo. O movimento ecumênico atará as igrejas, joio, porque o joio deve ser atado primeiro. E embora o seu fim seja ser queimado, ele não é queimado quando é atado, mas é reservado para uma data posterior, que é no fim dos 1000 anos, ou na segunda ressurreição. Porém, uma vez que o joio esteja atado, o arrebatamento pode acontecer, e assim acontecer durante o atar e a revelação do anticristo. Então virá o dia quando todos estarão juntos, como visto em Daniel. O rei estará ali, com sua noiva, e diante deles estarão as multidões que serão julgadas. Sim, todos estarão lá. Todos os livros são abertos. É feita uma disposição final de tudo. A colheita realmente acabou. Os livros outrora abertos são fechados. Concluindo este assunto por ora, deixe-me referir a uma declaração feita no começo dele, onde eu disse que nenhuma escritura fala do Senhor compilando presentemente um registro de nomes. Isso, na verdade, é assim. Entretanto, há uma escritura mostrando uma compilação futura. Está no Salmo 87. Este salmo fala do Senhor fazendo descrição dos nomes de todos os nascidos em Sião. De forma alguma, pode-se presumir que Deus tenha de esperar o fim das eras, ou daquele período de tempo que trata de Sião, para conhecer todos os que podiam nascer em Sião. Mas, uma vez, isso excluiria a onisciência. Certamente, ele conhece todos que constam desse número. Mas o que é isto? Não é simplesmente a lista revisada na qual Deus simplesmente coloca num novo registro aqueles nomes que permaneceram após a segunda ressurreição e pertenciam a Sião? Certamente é isto. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Chamada no céu, morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias do meu combate esperaria, até que viesse a minha mudança. Chamar-me-ias, e eu te responderia. Afeiçoa-te a obra de tuas mãos. O grande pastor está chamando suas ovelhas pelo nome. A voz criativa de Deus as está chamando desde o pó, ou mudando seus átomos, ainda que não tivesse dormido. É o arrebatamento, é a grande ceia das bodas do Cordeiro e sua noiva. Porém, o arrebatamento não é a única chamada. Lá na segunda ressurreição, no julgamento do grande trono branco, nomes serão confessados diante do Pai e seus anjos. Agora foi-me dito por aqueles que conhecem que o som mais doce é o som do nome dessa pessoa. Como as pessoas gostam de ter seus nomes diante do público, como elas gostam de aclamação. Porém, nenhuma voz terrena jamais pronunciará seu nome tão docemente quanto a voz de Deus o fará, se seu nome estiver no livro da vida e permanecer lá para ser
revelado diante dos santos anjos. Que dia será quando ouvirmos Jesus dizer: Pai, eles confessaram meu nome diante dos homens, nos dias de sua peregrinação terrena. Agora eu confessarei seus nomes diante de ti e todos os anjos celestiais. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Uma vez mais o Espírito tem falado. Uma vez mais recapitulamos o testemunho do que o Espírito disse para outra era. E achamos o testemunho correto. Outra era passou e ela cumpriu-se exatamente como ele disse que seria. Que consolação é para nós que esperamos estar na noiva no último dia, pois isto faz saltar de alegria nossos corações, porque ele é fiel e cumprirá cada promessa sua. Se ele foi fiel e verdadeiro para com os da era de Sardes, então ele é igualmente fiel para com essa nossa era. Se eles, por sua graça e poder, serão recebidos e elogiados por ele, então assim o seremos. Prossigamos, portanto, até a perfeição, para encontrar o Senhor nos ares e estar sempre com ele.